Prezados irmãos, apresento a todos os meus cumprimentos, o que faço em nome do nosso grandioso Pai Celestial, em nome do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, da gloriosa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Alto. Que as bênçãos preciosas deles estejam a lhes cobrir, lhes envolver em toda a sua carreira de fé. Sejam muito bem-vindos a esta santa reunião de oração, onde teremos, mais uma vez, a sublime oportunidade de louvar, engrandecer, bendizer ao Divino Espírito Santíssimo do Pai, através da nossa reverência, consagração, santificação, através dos hinos que entoaremos, seja do inário, seja do repertório do coral, seja através da nossa reverência em todo o ato sagrado desta santa reunião. Neste ensejo, convido a todos a colocar-se em pé, por gentileza. Cantemos Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Em reverência oremos. Grandioso Deus e Pai Celestial, agradecemos por esta nova oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui, em Tua Igreja, nesse tabernáculo sagrado, que o Senhor preparou para nós nos encontrássemos e tivéssemos esse perfeito aprimoramento espiritual, para que nós, Teus filhos, cresçamos na perfeita unidade de espírito, em santificação, consagração, tendo uma verdadeira comunhão com o reino dos céus. Querido Pai, agradecemos pela bênção, pela graça, por essa solene oportunidade. Nós o louvamos, engrandecemos e bendizemos. Glorificamos, exaltamos ao Divino Espírito Santíssimo. Glorificamos ao nosso Senhor Jesus bendito, a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, ao Santo Profeta Irmão Alto, à gloriosa Mãe Maria Santíssima, aos demais santos e anjos do Reino da Luz. Querida e Santa Avó Rosa, Santo Irmão Alto,
almejamos, ao final de nossa carreira de fé, o reino dos céus. Almejamos, nessas experiências que passamos aqui na terra, desfrutar da bênção, da graça dos céus, da companhia dos santos, anjos, para vivermos bem, felizes, debaixo desse manto santo. Para isso, nós aqui viemos buscar esse preparo espiritual, para que mereçamos essas dádivas divinas em todo o nosso viver. Pedimos a sua bênção, a sua graça, a orientação sábia dos céus, dando a nós facilidade, entendimento, discernimento, a sabedoria do alto, para que assim façamos tudo de acordo com a vontade do nosso Deus. Dai a nós uma maturidade espiritual, semelhante à dos santos e anjos, para que assim, tendo a consciência divina, tendo humildade, possamos praticar a doutrina, a disciplina, com fé, amor e devoção. Na certeza de que contaremos com a bênção, com a graça, a unção divina, a presença dos santos anjos, representando o Senhor Pai Celestial, a nossa gratidão sincera. Amém. Cantemos mais um hino do nosso cenário, 82, o Espírito Santo. Amém. Os que desejarem podem sentar-se. Queridos irmãos,
Oficializada está a nossa santa reunião de oração, em nome da Trindade Excelsa, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vorosa, o Espírito Consolador e do nosso grandioso profeta, Santo Irmão Alto. Em continuidade, ouviremos algumas apresentações através de nossos irmãos coralistas. No primeiro momento, ouviremos Deus conosco.
Jesus, o divino Salvador. Pois a verdade está aqui, a verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui. Esta igreja é fiel, está aqui, mas é do céu, e nesta terra não existe outra igual. Só ensina a verdade, prega com sinceridade, sua palavra tem poder e vence o mal. Pois a verdade está aqui, a verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui. O Santo Consolador, fonte pura de amor, aqui está, seus milagres operando, com seu poder infinito, sinais como nunca vistos, nesta igreja estão se realizando. Pois a verdade está aqui, a verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui. Nessa igreja nada falta, nem virtude, nem graça, e o mais perfeito dom está aqui. Ela cresce em quantidade, em poder e santidade, e é por isso que nós cantamos assim. A verdade está aqui, a verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui. Venha logo que a verdade está aqui. Venha logo que a verdade está aqui.
Amém. Queridos irmãos, farei agora a leitura de uma mensagem muito bela, muito importante, que tem como título A Atuação do Espírito Santo na obra da Igreja Apostólica. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, possui todo o poder e é quem inspira e dirige a obra de Deus Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, e de todos os santos e anjos que exercem a autoridade no reino dos céus. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Alto sempre ensinaram que a Santíssima Trindade é formada por Deus Pai, Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo, conforme está escrito por São Mateus. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo o poder, Criador de Deus Pai e de Jesus Cristo, provém do Espírito Santo. É Ele quem inspira, governa e dirige todo o reino dos céus juntamente com o Pai e o Filho. Entretanto, para que possamos contar com a aprovação e a atuação do Espírito Santo em nosso favor, é indispensável que sejamos fiéis, obedientes e santificados. Pois a palavra nos ensina: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Igreja Apostólica foi restaurada na terra nesses tempos em cumprimento da promessa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que anunciou o tempo da regeneração. Essa obra se realizou sob direção de Deus Pai, do seu Santíssimo Espírito e de Jesus, que utilizaram o ministério terreno da Santa Vó Rosa. Durante 16 anos, ela recebeu autoridade e entendimento para revelar ao povo apostólico os preceitos da santa doutrina e implantar a disciplina necessária para que os fiéis vivessem segundo a vontade de Deus. Por meio da prática da exclusiva vontade de Deus, os fiéis passaram a merecer a guarda e a proteção dos santos e anjos, recebendo também a vida divina em seus espíritos. Assim, foram renovados a cada dia no conhecimento da verdadeira fé, na união fraternal e na comunhão com o poder celestial. Foi pela atuação das virtudes do Espírito Santo de Deus sobre este povo santificado que Jesus Cristo e a Santa Vó Rosa puderam restaurar a Igreja Apostólica, dando continuidade à obra primitiva da Igreja dos Santos Apóstolos. Com o passar do tempo, cumpriu-se a advertência de nosso Senhor Jesus, registrada em São Mateus. E, por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Assim, grande parte da humanidade perdeu a condição de filho de Deus e o amparo dos santos e anjos por causa do domínio do pecado, resultando em um longo período de silêncio entre Deus Pai e os homens. Contudo, após quase 2000 anos, Jesus Cristo cumpriu sua promessa e voltou em espírito e verdade, revelando-se a Santa Rosa. Ele teve pleno domínio sobre a vida e o espírito dessa serva fiel, dotada de dons e virtudes divinas, transformando-a em seu vaso precioso para conduzir a restauração da verdadeira Igreja do Senhor. A Santa Rosa sempre demonstrou profundo amor por Jesus Cristo e pela Virgem Maria Santíssima, honrando-os com uma vida santificada e preservando fielmente os dons preciosos que o Espírito Santo lhe concedeu desde o nascimento. Entre esses dons destacou-se o dom perfeito de discernir os espíritos, aliado às virtudes da justiça, da bondade e do amor. No momento oportuno, Jesus apareceu a Santa Rosa e começou a revelar-se a ela, esclarecendo os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus. Com fé, coragem e dedicação, a Santa Rosa batalhou ao lado de Jesus e, ungida pela virtude do Espírito Santo, realizou o grande milagre de restaurar, após séculos, o povo de Deus e a verdadeira Igreja dos Céus, a Igreja Apostólica do Santo Consolador. Ela foi continuamente preparada pelo Espírito Santo e por Jesus, sendo arrebatada em espírito aos céus, onde era conduzida por Cristo até o trono de Deus para receber bênçãos e levar à presença dos santos apóstolos e de Maria Santíssima. Com essas virtudes e poder, tornou a Igreja e os fiéis apostólicos merecedores do amparo e da proteção celestial. Ao concluir seu ministério terreno, foi recebida nos céus como santa vencedora e, diante da corte celestial, foi coroada como Espírito Consolador por Deus Pai, pelo Divino Espírito e por Jesus Cristo, recebendo a missão de cumprir o que está escrito. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É pela atuação e unção do Espírito Santo de Deus, em nossas reuniões, dedicadas à santificação e ao amparo que vem dos céus, esse preparo espiritual do povo apostólico, que recebemos essa guarda celestial de inúmeros anjos e santos e experimentamos o grande poder divino entre nós. Nenhum espírito do mal pode penetrar
em nossa igreja, pois todo mal é afastado pelo poder que vem dos céus para nos proteger. O Espírito Santo também unge a palavra da pregação, fortalecendo-nos por meio das mensagens doutrinárias inspiradas pela Santa Voz e pelo Santo Profeta Irmão Alto. Nos momentos em que participamos com fé e reverência da Santa Comunhão, o pão e o suco de uva são transubstanciados pela ação do Espírito Santo, que está com Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim somos alimentados com seu corpo e o seu sangue e unidos em perfeita comunhão com o poder celestial. Nas reuniões de oração, temos a grande oportunidade de renovar nosso espírito, pois o Espírito de Deus se aproxima com seu poder renovador, concedendo-nos sabedoria dos céus e fortalecendo-nos na fé e no ânimo. Ele nos concede virtudes como humildade, longanimidade, paciência e perseverança, e ouve nossas orações e súplicas para que possamos vencer como verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Por meio da hora milagrosa, através de mensagens e hinos inspirados, o Espírito Santo de Deus convence as criaturas humildes, abençoando-as e protegendo-as. Como novos convertidos, passam a integrar o povo de Deus juntamente conosco. O Espírito Santo também concedeu dons ao Santo Irmão Alto, preparando-o como profeta e pastor por excelência para conduzir o povo apostólico, cumprindo o que São Paulo escreveu em Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O Santo Irmão Alto recebeu grande poder para convencer os humildes e sinceros acerca das verdades da doutrina, dando condições aos sofredores de alcançar a misericórdia divina, serem curados de suas enfermidades e libertos dos vícios e de maus costumes, a fim de que pudessem merecer entrar nos céus, quando a vida terrena se encerrar. E, pelo grande poder da unção do Espírito Santo, a Santa Voz como Espírito Consolador, e o Santo Profeta Irmão Alto como Supremo Pastor, concedem completa proteção a milhares de apostólicos e ouvintes da hora milagrosa espalhados por diversos lugares do mundo. Contudo, é indispensável crer e confiar na mensagem que nos é transmitida. Irmãos e irmãs, se não fosse a atuação do Espírito Santo de Deus sobre esta obra,
a igreja não existiria como verdadeira igreja apostólica pertencente ao reino dos céus. Por isso, permaneçamos fiéis à santa doutrina e à disciplina, para sermos dignos de seguir neste santo caminho, até herdarmos os céus. Que nossa vida glorifique a Jesus Cristo, nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Consolador e o Santo Profeta Irmão Alto, sempre com amor e gratidão a Deus Pai e ao seu Divino Espírito Santíssimo. Amém. Amados irmãos, esta foi a mensagem preciosa que teve como título a atuação do Espírito Santo na obra da Igreja Apostólica. Uma mensagem que nos mostrou quem é o Divino Espírito Santo, nos mostrou quem sempre será Ele, nos mostrou a atuação dele em todos os tempos. E esta atuação, de forma autêntica, vem sendo manifestada em nossos dias, principalmente através desta Igreja Apostólica. Quem é o Divino Espírito Santo? A mensagem nos deu e recordou quem é Ele. O Divino Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade excelsa. Possui todo o poder e é quem inspira e dirige a obra de Deus Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, e de todos os santos e anjos que exercem autoridade no reino dos céus. O Divino Espírito Santo é a fonte de sabedoria, fonte de bênção, fonte de graça, fonte de revelação. É a fonte. O Divino Espírito Santo esteve atuante também na criação das maravilhas existentes. O Divino Espírito Santo, quando Deus criou os seres celestiais, sendo Jesus o primeiro, por isso que é chamado primogênito, o unigênito de Deus, a criação desses seres celestiais, criado pela palavra de Deus, esteve ali, a atuação do Espírito Santo. Ao longo dos tempos, quando Deus predestinou, enviou os santos profetas, esteve também atuante o Divino Espírito Santo. Os milagres que foram realizados quando, no ministério do santo profeta Moisés, que fez milagres maravilhosos, ali esteve a atuação do Espírito Santo. Dentre outros santos profetas que realizaram também milagres notórios, que foram inspirados para transmitir a vontade e os ensinos de Deus nosso Pai, ali estava também a atuação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, no ministério dos santos patriarcas, no ministério de Jesus, o nascimento dele, vindo ali da Mãe Virgem Maria Santíssima, aquele grande acontecimento foi por obra e atuação do Espírito Santo de Deus, sem interferência humana. Um grandioso milagre. O ministério de Jesus também foi um grandioso milagre. A missão corajosa que ele realizou, os milagres notórios,
andando sobre o mar, fazendo a tempestade se acalmar, multiplicando pães e peixes, ressuscitando pessoas que já estavam ali, mortas. No caso de Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias. Dentre outros grandiosos milagres, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. A atuação do Divino Espírito Santo. Meus irmãos, o ministério também dos santos apóstolos, que eles passaram de forma mais profunda a executar após a ida de Jesus aos céus, de forma definitiva. O ministério deles, sempre o Divino Espírito Santo estava a atuar através deles, que proferiam palavras de ânimo, de conversão, de salvação, falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, recordando os ensinos que o Mestre havia trazido dos céus. Alguns desses apóstolos chegaram a realizar também milagres notórios, como São Pedro, São Paulo, São João. As visões do Apocalipse que São João teve, vendo o futuro daquela igreja apostólica e o futuro da igreja que seria restaurada, o tabernáculo santo, as visões que ele teve sobre os tempos do fim, sobre o juízo de Deus, a aplicação do juízo do Pai, sempre esteve esta atuação do Espírito Santo. E quando foi restaurada esta igreja, antes de ser restaurada, no nascimento, já estava a atuação do Espírito Santo de Deus. O nascimento sagrado, o nascimento que era uma predestinação, já era um plano divino. 10 de junho de 1894. A mensagem ainda recordou que ela nasceu predestinada, já nasceu com os dons perfeitos do Espírito Santo. Meus irmãos, a Santa Avó Rosa, ela sempre demonstrou, ao longo de seu ministério, profundo respeito para com o Divino Espírito Santo, para com Deus, o nosso grandioso Pai Celestial, para com Jesus, nosso Senhor e Salvador, para com a Mãe Maria Santíssima, aos santos profetas, santos apóstolos, aos santos anjos. Sempre respeitou a vontade de Deus, nosso Pai Celestial, honrando eles com uma vida santificada, uma vida consagrada e preservando fielmente os dons preciosos que o Espírito Santo de Deus lhe concedeu desde o seu nascimento. Passou por muitos desafios na vida, por muitas situações, mas sempre manteve a fidelidade a Deus, à Trindade excelsa, aos planos divinos. E assim, no momento oportuno, quando Jesus apareceu a Santa Avó Rosa e começou a revelar-se a ela, esclarecendo os mistérios do reino dos céus, ela, com fé, amor, dedicação, batalhou ao lado de Jesus. Ou seja, Jesus cooperou com ela, ela cooperando com Jesus na formação desta Santa Igreja Apostólica.
E assim foi sendo a nossa obra aperfeiçoada, aprimorada. Ela foi implantando doutrina, disciplina, como deveriam ser os nossos sacramentos, as nossas reuniões, as atividades de nossa igreja apostólica. Tudo isso para contarmos com a atuação do Espírito Santo de Deus. E aqui na mensagem destaca-se algumas dessas atividades, há muitas, mas algumas que o Divino Espírito Santo tem atuado. Como disse, ele atua em todas as atividades da nossa igreja apostólica, mas aqui foi destacado algumas. São elas: a Santa Comunhão. Irmãos, na Santa Comunhão, Jesus desce dos céus e opera aquele grande milagre da transubstanciação, onde aquele simples pão transforma-se no corpo de Jesus. Aquele suco da videira, o suco de uva, transforma-se no seu sangue. Um corpo precioso que foi dado em sacrifício no passado nobre para a remissão de nossos pecados. Jesus, ele nos dá de suas virtudes sagradas, e todo esse acontecimento tem a atuação do Espírito Santo, que fortalece aqueles que participam da Santa Comunhão. E o Divino Espírito Santo atua para que haja a verdadeira união plena, que todos cooperem um com o outro, que sejam amigos, não inimigos, não adversários, não competidores, não querendo aí ser um mais do que o outro, negativo, nada disso, mas lutarem na mesma igualdade espiritual, com os mesmos propósitos, com os mesmos objetivos, com os mesmos anseios, se motivando, valorizando, respeitando um ao outro. Nas reuniões de oração, a reunião de oração que estamos participando, temos essa grande oportunidade de renovar nosso espírito, de fortalecer a nossa fé, pois o Espírito Santo de Deus se aproxima com seu poder renovador, transformador, vivificador, concedendo-nos mais sabedoria dos céus, fortalecendo a nossa fé, revigorando o nosso espírito, nos dando ânimo, coragem, nos dando esse discernimento espiritual, a sensibilidade divina para que entendamos e interpretemos de uma forma correta a doutrina, a disciplina, os mistérios, os sinais dos tempos, mas sem fanatismo, mas com coerência divina, de acordo com os princípios de nossa Igreja Apostólica, que foram revelados pela Santa Rosa e pelo grande profeta Santo Irmão Alto. Então, ele nos concede o Divino Espírito Santo através da Santa Rosa, do Santo Irmão Alto, de Jesus, de Maria Santíssima, as virtudes sagradas. Aqui destacou-se algumas. Humildade. Humildade é preciso, irmãos. Em todos os momentos de nossa vida. Em todas as situações. Humildade é saber aceitar uma orientação, um conselho, é saber reconhecer as nossas próprias fraquezas, é saber reconhecer que precisamos de Deus, é saber reconhecer que a vontade de Deus deve prevalecer e não a minha vontade, não a minha vontade. Às vezes eu quero que aquele problema seja solucionado. E eu quero agora.
Às vezes eu coloco o meu pedido de oração uma vez aqui, eu não recebi. Venho pela segunda vez, coloco, não recebi ainda. E paro. E a perseverança? E o ensino de Deus que diz: para cada propósito debaixo dos céus existe o seu tempo certo de se acontecer, de ser manifestado. Não é na hora que nós queremos, mas é no momento em que Deus determina. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que será bom para todos nós, irmãos. Então devemos sempre reconhecer e colocar Deus sempre à frente de nossas decisões, de nossas escolhas, de nossos projetos, e que seja sempre feita a vontade deles. Às vezes temos sonhos, projetos, uma perspectiva de vida melhor. Não é pecado querer uma vida melhor. Devemos lutar, se esforçar, se dedicar para isso. Às vezes queremos um determinado, passar no concurso público, uma determinada área, mas e se Deus quer em outra área, para você ajudar a despertar no corações daquelas pessoas, daquele trabalho que ali estão, despertando para que conheçam a nossa fé, e assim por diante. Então, há vários cenários que sempre devemos colocar a vontade de Deus, e não a nossa. Outras virtudes como a paciência. Paciência. Não é fácil, irmãos, ter paciência. Às vezes precisamos suportar cada coisa, cada situação que ouvimos. Às vezes calúnia, difamações, fofocas, coisas que causam divisão, intrigas que machuca a gente, machuca, abala o nosso psicológico, o nosso emocional, machuca, dói muito, dói. E vem aquele pensamento em desistir, aquele pensamento não dá mais para mim. Então daí eu penso em parar, eu vou dar um tempo. Calma, paciência. A primeira atitude, se ajoelhar. Santa voz, Santo Mamaldo, eu estou passando por isso, por aquilo, está difícil, está difícil. Está difícil. Mas assim como a senhora, o senhor Santo Mamaldo, passou por tantos desafios na vida, pessoas caluniaram também a senhora, pessoas caluniaram o senhor Santo Mamaldo, levantaram tantas coisas negativas, mentirosas contra a senhora e contra o senhor Santo Mamaldo. A senhora, o senhor venceu. Eu também vou vencer, porque tenho a senhora, eu tenho um senhor, e eu quero que me ajude. Eles ajudam, irmãos. Então vamos pedir paciência, atrelada à perseverança. Perseverança. E assim vamos marchando, com fé, amor, devoção. Amparados e sustentados por essa unção divina, concedida pela Santa Rosa, pelo Santo Profeta Mamaldo, por Jesus e por Maria Santíssima. Queridos irmãos, que juntos possamos refletir nesta mensagem, concluindo com o seguinte ensino que aqui está nesta mensagem preciosa. Irmãos e irmãs, se não fosse a atuação do Espírito Santo de Deus sobre esta obra, a igreja não existiria como verdadeira igreja apostólica pertencente ao reino dos céus. Por isso, permaneçamos fiéis à santa doutrina e à disciplina,
para sermos dignos de seguir neste santo caminho, até herdarmos os céus. Que nossa vida glorifique a Jesus Cristo, nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Borrosa, o Consolador, e o Santo Profeta Emaldo, sempre com amor e gratidão a Deus Pai e ao seu Divino Espírito Santíssimo. Amém. Queridos irmãos, estamos nos minutos finais de nossa santa reunião. Logo mais teremos a oportunidade de fazer a nossa oração individual, que juntos, com muita fé, amor, confiança, possamos agradecer em oração pelas bênçãos tantas que Deus tem concedido a nós, agradecer por esta atuação do Divino Espírito Santo através do nosso Deus Pai, de nosso Senhor Jesus, de nossos santos, e que juntos possamos suplicar aquilo que estejamos a precisar. Já aproveito o ensejo e expresso o agradecimento ao nosso Deus Pai, aos nossos santos, por esta oportunidade em que aqui estamos, participando desta santa reunião de oração. Em nome deles, eu agradeço ao Ministério Apostólico pelos trabalhos que foram realizados, tanto no sábado, domingo, tanto hoje, apresentações maravilhosas. Agradeço também aos nossos queridos irmãos membros pela presença, reverência. Da minha parte foi um prazer imenso, irmãos, prazer imenso estar aqui, nesta congregação que ainda não conhecia, mas já acompanhava alguns vídeos que são postados no canal aqui, então já vi os irmãos por aí. Continuem, irmãos, firmes, apostos, destemidos, corajosos. Não deixe se abalar por nada, mas confiemos na santa voz no sétimo alto e vamos avante. Vamos avante. Amém. Por gentileza, todos coloquem em pé. Cantemos o hino do nosso cenário, Hora Santa de Oração, 83. Ó Pai celeste, rogamos-te agora, estende tua santa mão e abençoa teu povo nesta hora santa de oração. Os santos e anjos envia, inspira as nossas orações. Une teu povo num só coração, nesta hora de oração. Amém. Oremos. Amém. Cantemos
ao único Deus, 119. Ao único Deus, nosso Salvador, por Cristo Jesus, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, desde os séculos, hoje e sempre, para sempre. Amém. Todos em reverência, por gentileza, oremos. Grandioso e majestoso Pai Celestial, agradecemos de todo o nosso coração por esta santa reunião de oração que o Senhor, com muito amor e carinho, nos proporcionou, dando-nos a oportunidade de cantarmos os hinos do inário, ouvirmos estas belíssimas apresentações do repertório do coral, meditando também sobre as ofertas, meditando sobre a atuação do Divino Espírito Santíssimo, que está atuante desde a eternidade e nos dias presentes, de forma especial, nesta Igreja Apostólica, que revelou a nossa doutrina, a nossa disciplina, através do ministério da Santa Vovosa e do nosso querido profeta Santo Irmão Alto. Senhor Jesus, perdoe-nos por nossas falhas, pecados, erros. Purifique nosso espírito, nos vivifique e regenere. Ajude-nos para que sejamos a imagem e semelhança do nosso Deus de forma autêntica conforme nós fomos criados, mas que possamos perseverar, que possamos manter esse selo de Deus, que possamos cultivar os bons sentimentos, preservar, gerar frutos preciosos. Querida e Santa Vovosa, apresenta as orações que meus irmãos e irmãs fazem neste momento. Apresento aqueles que não puderam comparecer a esta santa reunião por um motivo muito justo. Apresento também os nomes que foram colocados nesta caixa de pedido de oração. Peço à Senhora que dê a solução de problemas diversos. Dê o seu consolo, conforto, refrigério, alívio, a paz. Querida Mãe, Maria Santíssima, cubra todos com seu manto de Mãe, de Rainha dos Céus, dando alento divino, abençoando os familiares, parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho. Santo Profeta Irmão Alto, ajude nosso ministério apostólico, ajude a nossa igreja, todas as nossas congregações, a nossa sede. Ajude-nos para que sejamos um povo realmente unido, amoroso, promovendo a paz, os bons sentimentos, que possamos sempre praticar, obedecer aos teus ensinos preciosos. Senhor Deus, esteja sempre à frente de nossas decisões, de nossas escolhas, de nossos projetos, de nossos sonhos, e que seja sempre feito a sua vontade e não a nossa. Querido Pai Celestial, tenha misericórdia da administração pública de todas as nações, misericórdia daqueles que estão em meio a guerras, misericórdia daqueles que sofrem, carentes de paz, de amor. Queridos irmãos e irmãs,
Receba santos e anjos para estar na sua companhia, levar aos seus lares em paz e segurança, lhes proporcionando um bom descanso, um bom repouso, um restante de semana produtivo e abençoado. Recebamos, neste momento, a bênção preciosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Virgem Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, dos demais santos e anjos do reino dos céus. Recebamos também a unção preciosa do Espírito Santo de Deus, concedida pela Santa Virgem Rosa. Amém. Paz do Senhor a todos, que Deus acompanhe, proteja.